fase escolar é um período cheio de desafios. Geralmente, este é o momento para amadurecimento e obtenção de grandes conhecimentos. Mas, para além da formação educacional, as escolas também são ambientes de integração cultural. E um dos principais meios para essa finalidade são as corporações musicais. E uma das fanfarras mais premiadas e destacadas de nossa cidade é a do Colégio Marista. Sem dúvidas, ela marcou várias gerações. O nome do Colégio Marista de Maringá torna-se nacionalmente conhecido por sua fanfarra. Porque eu criei que nem filho. Foi exatamente que nem filho. Tudo que minha mãe e meu pai falavam, eu passava na fanfarra. Fico até emocionado, cara. Querem saber mais sobre a sua história? Fiquem conosco e sejam bem-vindos ao Maringá Histórica. Um dos primeiros estabelecimentos de ensino a ser instalado na região central da cidade foi o então Ginásio Maringá. Data de 9 de setembro de 1951, o lançamento de sua pedra fundamental. As obras foram patrocinadas pela Companhia Melhoramentos Norte do Paraná e a inauguração aconteceu em maio de 1952. Coube ao professor Antero Alfredo Chaves Santos dirigir o estabelecimento até agosto de 54, quando o ginásio foi comercializado à Mitra Diocesana de Jacarezinho. A partir de então, a direção ficou sob responsabilidade do padre Cleto Altoé. Em 57, a instituição passou a pertencer à Congregação dos Irmãos Marista, quando teve o nome alterado de Ginásio Maringá para Colégio Marista de Maringá. E foi justamente no final daquela década, com o aumento gradativo do número de alunos, que esta instituição fortaleceu um grande movimento cultural. Tendo como coordenador o professor e maestro José Irã Salé, em 1958, a então fanfarra do Ginásio Maringá, já existente, passou a se chamar Fanfarra do Colégio Marista de Maringá. Então a sua presença tornou-se ainda mais marcante em eventos cívicos do município. Em 1964, o comando da fanfarra foi transferido ao irmão Pedro Danilo Trainotti, que ocupou essa função até o final da década de 70. Popularmente conhecido como Irmão Pedrão, aquele foi um importante período para a fanfarra do Colégio Marista. Quando assumi Maringá, aí eu cheguei e comecei a trabalhar do meu jeito de ser. O que é sim, o que é não. Aí foi um jeito muito difícil para mim, que eu não sei tocar repique, não sei tocar corneta, nada. Então como que eu fazia? Aí a minha técnica, eu chamava uma pessoa que sabia tocar, pegava os alunos do grupo e eles iam passando de um para o outro. Ganhando cada vez mais notoriedade e participando de diversas competições, a corporação passou a ser convidada com recorrência para diferentes eventos. Chegou inclusive a se apresentar no emblemático Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Com seus característicos uniformes, toques e evoluções, transformou-se em referência e orgulho para Maringá. E claro, sendo sempre muito aguardada por onde passava. Com a saída do irmão Pedrão, a fanfarra desta instituição teve Luiz Tiso e, na sequência, Paulo Zaffanelli como coordenadores. Ambos ficaram por pouco período. Em 1982,
o grupo foi assumido por Emerson Luiz Nakahara, o conhecidíssimo China. Eles tinham, os irmãos maristas, um determinado tempo de congregação que eles tinham que ir para Roma. E a fanfarra estava no auge. Inclusive, foi na época que ela foi para o 2º Nacional em São Paulo, da Record. Aí ele veio com essa notícia que tinha que ir embora. Tinha um professor de eletrônica, o professor Luiz Tiso, até tentou retomar com os mesmos componentes, mas como ele não era do ramo, e também a técnica, o conhecimento era pouco, né? Dos próprios alunos, que não tinha nenhum com capacidade de liderar o grupo, aconteceu que deu um mês e meio, ela estagnou, parou. Ficou uns anos parada, aí veio um amigo nosso também, que tocava fuzileiro na época, o Paulinho Zaffanelli, com a proposta de reerguer de novo, retomar. Beleza? Vamos embora. Conseguimos, mas também ele, por fato de ter trabalhos e estudo da faculdade também, o que aconteceu? Veio a parar. Aí ficou mais uns anos parado de novo. Nessa época eu lembro que eu estava fazendo o terceirão à noite. O diretor era o irmão Tessila. Me chamaram na sala dele, na hora do recreio, falei, meu Deus, o que aconteceu? Aí estava lá. Fiquei sabendo que você era participante da fanfarra, vamos reerguer de novo? Falei, vamos reerguer. Sob o seu comando, a fanfarra foi reorganizada, visando a manutenção da qualidade então alcançada ao longo das décadas. Tanto Paulo Zaffanelli quanto China haviam sido alunos do irmão Pedrão e, como legado, deram continuidade ao trabalho por ele desenvolvido nesta fanfarra. Aqueles dobrados que a fanfarra tocava na época do irmão Pedrão, o que acontecia? Quando dava as férias escolares, os colégios maristas do Brasil, da província, eles traziam 2, 3 músicos dos fuzileiros navais para passar 60 dias no colégio. Esses músicos da banda dos fuzileiros navais, eles iam 2 para Ponta Grossa, 2 para Maringá, São Paulo, Brasília na época, né? Começou tudo ali. Inclusive o cap, ninguém sabe. Por que aquele bibico, todo mundo, os outros colégios, os outros fanfarras fez? Aquilo ali simplesmente é a forma de um navio. Disciplina, marcha, ordem unida, tudo. E a gente veio dessa geração. Onde é que dava certo? Aí o que acontece? Tínhamos irmãos músicos na época, porque eles estudavam canto orfeônico, tudo, né? Eles tinham formação musical. Aonde é que dava a diferença, o diferencial? E outra coisa, o instrumento também. O instrumento do Colégio Marista, misericórdia. Com centenas de alunos passando entre as suas batidas ritmadas, a fanfarra marista tornou-se uma das mais premiadas pelo Paraná. Dentre os reconhecimentos, nós podemos destacar que foi pentacampeã dos Jogos Abertos do Paraná, tricampeã geral do concurso Cidade Canção, além de 13 títulos conquistados pelo Campeonato Paranaense de Fanfarras, sendo que 6 deles haviam sido disputados e vencidos na categoria geral de forma consecutiva. Este feito, aliás, não foi mais igualado por nenhum outro grupo. Junto da fanfarra, havia ainda outras corporações artísticas, como GR, com suas típicas danças, e a banda marcial. Era um movimento completo que integrava aquela ala cultural do Colégio Marista de Maringá. Cara, eu digo que não foi o musical, foi o social. Mas assim, hoje eu fico vendo alunos meus, uns empresários, outros advogados, juiz de direito, e assim a vida vai passando, e os que não chegaram estão aí no mercado. Amizade. A minha participação na fanfarra, ela começa na década de 80. Eu era morador de um bairro bem distante ali do Colégio Marista, na Zona 2. Eu morava no Borba Gato. E eu me lembro que aos meus 10 anos de idade, eu já estava participando de uma outra fanfarra, que foi a do Colégio Instituto,
Mas eu sempre ouvia falar muito da fanfarra do Colégio Marista. E uma das coisas que eu achava muito interessante era de saber que a fanfarra do Colégio Marista, quando ela aparecia na avenida, todo mundo parava para ver. Sim, em especial foi quando nós levamos o troféu transitório para Curitiba. E eu fui um dos componentes, nós éramos em dois, um dos componentes que levava esse troféu transitório. Na época, aquilo para mim foi assim de extrema relevância, né? Fez com que eu tivesse condição de falar assim, poxa, que bom, que glorioso que é você ser campeão mais uma vez e poder levar esse troféu e entregar para que ele fosse novamente voltado ali para as nossas mãos novamente, né? Porque a fanfarra ela era muito campeã. O Emerson, o China, né? Passou nas salas, né? E fez o convite para entrar na fanfarra. Foi marcado um certo dia para a gente fazer a ficha de inscrição, né? Para colocar o nome na fanfarra. E foi dado meu nome, coloquei meu nome lá, né? Perguntei para meus pais e tal, tranquilo. Aí foi o dia do teste para entrar na fanfarra. Esse dia para mim foi marcado, foi bem interessante. Foi lá naquele campo, tinha um campo de futebol, né? Aí quando eu cheguei lá tinha mais de 100. Mais de 100 alunos ali, um atrás do outro, uma fila. E eu não imaginava o que era, só sei que lá na frente tinha uma corneta assim. E o China colocava assim para soprar. Ali era a famosa peneira. Quem tava entrando, quem não entrava ali na fanfarra. Quando foi chegando minha vez, olha só que coisa, né? Um bocal só para 100 alunos no mesmo local. Que coisa louca. Cheguei assim, aí foi chegando a minha vez, né? Aí você escutava um pur, aí eu ia pra lá. Aquele que saía tocava melhorzinho ia pro outro lado. O China foi peneirando. Eu tive a sorte de, bem nessa hora, sem saber que era uma corneta, saiu algum som que eu acho que agradou ele e dali pra frente foi. Na época, o Marista era o auge, né? Tinha fanfarra do Vital Brasil, do Gastão Vidigal, do Instituto de Educação, do Thomas Edison, mas todo mundo queria tocar no Marista. Então eu fiquei, acho que por um ano e pouco ali no Vital Brasil, e aí a gente foi tocar lá na fanfarra do Colégio Marista. Então a gente não via a hora de chegar ao sábado para ensaiar e, sabe, era aquele vínculo, depois do ensaio, jogava futebol, enfim, né? Então, sabe, a fanfarra para mim foi e é uma família, e hoje eu sou grato, sabe? Hoje, graças a Deus, eu tenho uma família, eu constituí uma família, e o China, ele deixou um legado para nós, né? Então ninguém se perdeu, né? No mundo das drogas, outras coisas, enfim, porque a gente tinha, sabe, aquele vínculo ali familiar, é igual o China falou, sabe, de pai para filho, era uma família, sabe? Então, hoje eu sou muito grato a essa época boa que a gente viveu, sabe, muito mesmo. E quando eu cheguei na fanfarra, ela estava no período de transição de fanfarras para bandas. A diferença vai ser a questão do instrumental, né? Na fanfarra a gente utiliza cornetas, cornetões e tubas, no caso si bemol, fá, são duas afinações. E na banda marcial a gente utiliza trompete, trombone, instrumentos que têm uma complexidade maior. Um dia desses lá, eu vi um ensaio da fanfarra, né? E fiquei olhando, o pessoal tocando, marchando, e deu vontade. E aí pedi para um amigo meu que fazia parte da fanfarra, estudava comigo, o Gabriel. Ele foi meu empresário, né? Ele me apresentou pro China e tal. E dali em diante entrei. E aí foi um negócio assim, viciante, né? E a gente não conseguia sair, não conseguia parar. E fomos até aonde deu para ir junto com a fanfarra. Teve um em particular, quando a gente foi até Curitiba, no Campeonato Paranaense, que a gente foi com... A prefeitura cedeu o ônibus pra gente ir, né? E a gente foi com 2 ônibus tipo circular. O bancão duro, daqui até Curitiba. Chegamos lá, trucidados, mortos, pra tocar e ganhar de novo o Paranaense.
Esse foi bem marcante, que depois no ensaio que a gente teve lá, eu sinceramente falei, esse ano a gente não consegue. Mas na hora lá na avenida falou mais alto aquele marista é marista, e uma vez marista, sempre marista. E aí a gente foi com tudo para a avenida e levantamos o troféu de novo. Embora as atividades tenham sido encerradas no colégio no ano 2000, a gloriosa fanfarra do Marista segue ensaiando e participando de eventos, inclusive com muitos de seus membros vindos da velha guarda. Se gostou, curta, comente e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Aproveite para se inscrever em nosso canal e ativar o sininho. Toda semana, um material novo sobre o nosso passado, a história, em tudo que vemos. Até a próxima! Queremos registrar a presença do